Opa, tudo bom? Professor Luiz aqui com você para mais uma aula de atualização permanente de processo civil na jurisprudência. O tema dessa aula de hoje é um tema muito especial, porque estamos falando de recurso especial, mas recurso especial em sede de ação rescisória. Se você já atua com recurso especial, ok, para você não vai ser nenhum problema todos os termos técnicos e abstratos que a gente vai estar usando aqui em relação ao recurso especial. Mas, se você nunca manejou um recurso especial, não se preocupe, porque nós vamos mastigar isso aqui de forma muito simples. Você vai entender perfeitamente toda essa técnica do recurso especial em relação em sede de ação rescisória e por que nesse caso específico nós podemos falar que do encabimento de recurso especial em sede de ação rescisória que impugna os próprios fundamentos do acordo. Eu sou o professor Luiz, essa é uma aula de atualização permanente de processo civil na jurisprudência e você, meu convidado então, para a gente poder ir junto aqui para o nosso material, tá? Veja só, o que aconteceu no nosso caso concreto aqui. Esse processo que a gente está analisando aqui é um processo que ele foi muito extenso, foram mais de 3.000 laudas esse processo. Literalmente um processo quase centenário, tá? Que discutia ali uma causa envolvendo uma reivindicatória de terras que teoricamente eram tradicionalmente ocupadas por índios. Então, no caso concreto, tanto a União quanto a FUNAI, elas foram vencedoras numa ação reivindicatória ali contra Tício, tá? Nome aqui fictício, referente a uma fazenda de terra grande, para que a área de terra retornasse ao domínio público, tendo em vista que se tratava de terras tradicionalmente ocupadas por índios. Só que um tempo depois, tá, dentro do prazo da ação rescisória, Tício não concordou com a decisão, foi lá e ajuizou uma ação rescisória. Claro que tinha vários fundamentos na ação, mas o que nos importa aqui é que, dentre esses fundamentos, o que levou ao conhecimento do recurso especial que nós vamos indicar foi o artigo 966, inciso 5º do CPC, artigo 485, inciso 5º do CPC de 73. Não se preocupe, nós vamos chegar nele, tá? Mas, em suma, é aquele dispositivo que admite a ação rescisória quando a decisão viola a disposição de lei, tá? E a ação rescisória foi julgada improcedente pelo TRF, que foi o Tribunal Regional Federal, responsável ali pelo julgamento dessa ação rescisória. Tício, então, interpõe recurso especial. E aí Tício impugna os fundamentos do acórdão recorrido. E o RESP não foi conhecido sob o fundamento de que só é cabível o RESP em sede de ação rescisória referente aos pressupostos da própria ação rescisória. Tá? Como assim, professor? É que, como você sabe, tá? E se você não sabe, não tem problema, porque agora você vai ficar sabendo, o recurso especial ele só pode ser manejado para impugnar ali suposta violação, tá, do direito infraconstitucional. Excepcionalmente, você pode interpor recurso especial com fulcro no dissídio jurisprudencial, mas ainda assim é preciso demonstrar que uma norma estaria sendo violada ali, demonstrando que em situações semelhantes se chegou a uma conclusão diversa em relação à interpretação de uma determinada norma, tá? E no caso aqui específico, o RESP de Tício, então, não foi conhecido porque Tício estaria impugnando os fundamentos do acórdão, ou seja, estaria pedindo para que o STJ revisasse fatos e fundamentos, tá, que o TRF utilizou para não acolher a ação rescisória. E Tício, então, interpõe embargos de divergência. Paralelamente, tá, algo muito importante, estratégico aqui que Tício fez, foi requerer tutela provisória para conceder a suspensão de qualquer ato relativo ao cumprimento de sentença nos autos da ação reivindicatória em trâmite no juiz de primeiro grau. Porque, como eu te expliquei, a União e a FUNAI, elas foram vencedoras em uma ação reivindicatória. Então, reivindicaram ali aquela fazenda Terra Grande de Tício, né? E enquanto Tício, e como você sabe, na ação rescisória, ela não tem como regra a suspensão dos efeitos da decisão que está sendo rescindida. Tá? Isso pode ser requerido, então não houve esse deferimento aí na ação rescisória de Tício. E em recurso especial, o recurso especial, né, ele em regra não tem efeito suspensivo. Então, o que Tício fez, quando o caso originário ele estava caminhando para um cumprimento de sentença ali, para haver uma emissão na posse pela União, Tício então requereu a suspensão de qualquer ato relativo ao cumprimento de sentença ali para emitir a União e a FUNAI na posse, tá? Tício então interpõe embargos de divergência. Por quê?
Porque Tício identificou um acórdão no Superior Tribunal de Justiça, foi o ERESP 14214-628 de 2014, tá, dentre outros, mas esse foi um dos acórdãos ali utilizados como paradigma, no sentido de que é cabível recurso especial em sede de ação rescisória que impugna os fundamentos da decisão, no caso do artigo 485, inciso 5º, e no caso do novo CPC, 966, inciso 5º. Então, a Corte Especial foi instada ali, foi provocada a decidir. Tá? Cabe RESP em sede de ação rescisória que impugna os fundamentos do acórdão. Essa foi a questão colocada sob julgamento. Tá? Vamos lembrar aqui rapidamente, e esse é um grande diferencial, né, da nossa atualização permanente de processo civil na jurisprudência, que quando a gente pega ali o caso concreto para poder trazer os contornos práticos do caso, a gente tem a oportunidade de pincelar algumas questões teóricas dos institutos envolvidos, e um dos institutos envolvidos aqui é justamente a ação rescisória. E no caso, o que é a ação rescisória, a previsão legal dela, natureza jurídica, mesmo que de forma breve, a gente precisa entender que a ação rescisória vai encontrar previsão legal no atual CPC, ali nos artigos 966 e seguintes do CPC. Não vou entrar com você aqui em todas as hipóteses de cabimento da ação rescisória, tá? Mas apenas mencionar que o artigo 966 traz as hipóteses em que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida. E nós temos ali diversas hipóteses. Dentre elas, a violação manifesta da norma jurídica. Se você parar para observar, ao se falar em violação manifesta da norma jurídica, esse 966, inciso 5º, ele é um espelho lá do artigo 105, inciso 3º, alineado à Constituição Federal. É como se coubesse a ação rescisória numa mesma hipótese em que cabe recurso especial. Percebe? Isso deve nortear aqui todo o nosso raciocínio que a gente está construindo do RESP em sede de ação rescisória, quando a ação rescisória está fundada no artigo 966, inciso 5º. É diferente, por exemplo, de quando a ação rescisória está fundada numa decisão proferida por suposto juiz impedido. Por quê? Porque, no caso concreto, terá que se provar se o juiz estava impedido ou não. Tá? Então, são situações bem diferentes aqui. Bom, e quanto à natureza jurídica, veja que a ação rescisória ela tem dois juízos, tá? Ela tem duas espécies de decisões ali. O primeiro juízo, a primeira decisão que se espera numa ação rescisória é um juízo rescindente. Tá? Por quê? Porque a ação rescisória ela tem a finalidade de desconstituir um julgado. E essa desconstituição é o juízo rescindente. É a primeira decisão ali na ação rescisória. Pode ser que a atividade jurisdicional na ação rescisória acabe nesse juízo rescindente. Então, o tribunal foi lá, desconstituiu a decisão anterior, acabou. Tá? Não faz mais nada. Porém, quando é que isso poderia acontecer, professor? Imagina, por exemplo, que a ação rescisória tenha sido ajuizada com base aqui no inciso 4º, ofender coisa julgada. Se está ofendendo coisa julgada é porque já tinha uma decisão anterior sobre aquele mérito. Então, se o tribunal reconheceu que o julgado deveria ser desconstituído porque estava ofendendo coisa julgada, é porque já havia um julgado anterior, logo não tem mais nada a fazer. Mas imagina que a ação rescisória foi fundada aqui em erro de fato, por exemplo, verificável no exame dos autos. Então, além de desconstituir o julgado anterior, é necessário um novo julgado para substituir aquele que foi desconstituído. Nesse caso, entra em cena um juízo rescisório, que é um novo julgamento da causa após a desconstituição do julgado rescindido. Então, observe que esse julgado rescisório ele é eventual, tá? Ele não vai acontecer sempre. O rescindente vai acontecer sempre. Tá? Pode ser para rescindir ou para confirmar, para manter, não fazer nada com a decisão que está sendo ali, que está sendo desconstituída. Tá? Mas se a ação rescisória for procedente, vai acontecer o juízo rescindente. O juízo rescisório é eventual. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá bom? Bom, e aí, professor? Cabe RESP em sede de ação rescisória? Eu vou utilizar aqui os termos mais técnicos, tá? Para tratar desse tema, mas depois eu vou trazer de forma muito simples, mas sem perder a precisão. Porque eu sei que nem todos os meus alunos aqui já chegaram em recurso especial e tal, e por mais que a gente passe pelos estudos do recurso especial na faculdade, é um tema que está muito distante ali até mesmo dos estágios durante a faculdade, né? E ou você realmente lida com isso na prática, ou às vezes você passa muito tempo sem ver um recurso especial ali no seu dia a dia. Quando se depara com a linguagem outra, né? Quase uma coisa mística, tá? Então, fica comigo que você vai entender perfeitamente
tudo que a gente está tratando aqui, tá bom? Então veja só, o cabimento do RESP em sede de ação rescisória. Qual é a regra geral em se tratando de RESP em relação à ação rescisória? A regra geral é que o recurso especial em sede de ação rescisória vai se limitar aos pressupostos dessa ação rescisória e não atacar o próprio mérito, não sendo o caso de reexame, tá? Não sendo o caso de reexame do julgado rescindendo. Por quê, professor? Como assim? É que se o STJ conhecer do recurso especial que ataca o mérito da ação rescisória, ele estaria o quê? Admitindo o seu manejo para revisão de fatos. E em sede de recurso especial, o STJ, ele não vai revisar fatos. Ele apenas vai interpretar o direito à luz dos fatos consolidados, tá? O juízo rescindendo, aquilo que o tribunal faz para julgar procedente ou improcedente uma ação rescisória, é fundado em fatos. Eu vou te mostrar isso aqui para que isso fique bem claro, tá? Imagine uma ação rescisória fundada ali no artigo 966, inciso 2, primeira parte do Código de Processo Civil, que vai dizer assim: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando for proferida por juiz impedido. Ora, o que é um juiz impedido? Um juiz impedido, nós vamos encontrar as causas de impedimento lá no artigo 144 do Código de Processo Civil. Olha só, vem aqui comigo. Veja que o artigo 144 vai dizer: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo, dois pontos, em que interveio como mandatário da parte, ou conheceu do processo em outro grau de jurisdição, ou quando postulou naquele processo como defensor, como advogado. Veja que, se eu estou pedindo uma rescisão de um julgado que foi julgado por um juiz que atuou como advogado, eu tenho que provar que o juiz atuou como advogado, que ele estava impedido. Então o tribunal tem que investigar se ele atuou como advogado naquele caso ou não. O tribunal vai fazer isso com base em documentos, com base em provas. Quando o tribunal conclui se ele atuou ou não como advogado, o STJ não vai rever isso, porque isso seria revisão de fatos. Tá? Por outro lado, o que o STJ faz é saber se aquela ação rescisória foi proposta, tá, respeitando o artigo 966, inciso 2. Em que sentido? Imagina que o tribunal admitiu a ação rescisória e decidiu assim: admito a ação rescisória porque está fundada em fato que sugere suspeição do juiz. Opa, o artigo 966, inciso 2 não fala em juiz suspeito, fala em juiz impedido. Então, o juiz suspeito enseja ação rescisória? A resposta seria não. Então, isso é um pressuposto de admissibilidade da ação rescisória. É aí que cabe um RESP para discutir isso. Agora, RESP para discutir se o juiz estava impedido ou não, esse RESP não vai ser admitido, tá? Então, nesse caso, o STJ poderá decidir se a ação rescisória deve ou não ser admitida, se fundada em decisão proferida por juiz impedido. Contudo, o STJ não vai decidir se o juiz estava ou não impedido, tá? Estar ou não impedido é o quê? É fato. E chegar a uma conclusão sobre aquele fato é reservado às instâncias ordinárias. Eu costumo chamar essas instâncias ordinárias de senhora dos fatos, tá bom? E STJ, STF, os senhores do direito. Então, o STJ não vai decidir se o juiz estava ou não impedido, mas vai decidir se impedimento é ou não causa para a ação rescisória, tá? Por exemplo, tá bom? Por exemplo. E aí nós temos uma exceção. A exceção diz respeito ao artigo 966, inciso 5º do CPC, ou artigo 485, inciso 5º do CPC de 73. Ele vai dizer assim, ó: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. Nesse caso, a decisão rescindenda é baseada na suposta violação da norma jurídica, sendo este o próprio fundamento. Então, tudo que o tribunal fizer, todos os documentos que ele analisar, toda a fundamentação que ele construir, vai ser para decidir se a norma foi violada ou não. Ora, violação de norma é fundamento de cabimento do recurso especial e é onde entra a atividade jurisdicional exercida pelo Superior Tribunal de Justiça. E é por isso que, nesse caso específico, nós temos uma exceção. Então, no caso do artigo 966, inciso 5º, a violação da norma é o próprio mérito da ação rescisória. Não é saber se o juiz atuou como advogado ou não. Percebe? É saber se aquilo tudo indica a violação da norma ou não no caso concreto. Então, no caso do artigo 966, inciso 5º, é possível admitir RESP em ação rescisória para atacar o próprio mérito da demanda, tá? Que vai ser o quê? Decidir se a norma foi violada
ou não. Cabe, então, recurso especial atacando os fundamentos ali do acórdão. O que significa isso, professor? O que significa se valer desse recurso especial para atacar esses fundamentos? Eu vou traduzir isso aqui para você, para deixar, tá? Caso tenha sido algo estranho para você, esses conceitos, para deixar isso aqui absolutamente claro, mas sem perder a precisão, tá? É só por uma questão didática. Veja, na regra geral, cabe RESP em sede de ação rescisória para que o STJ decida se a ação rescisória seria cabível ou não. Como assim? O STJ ele vai concluir que a ação rescisória era cabível. Opa, é uma conclusão. Se o STJ diz em RESP que a ação rescisória era cabível porque o tribunal admitiu corretamente com base no artigo 966, inciso 2, por exemplo, que trata do juiz impedido, duas coisas podem acontecer. Primeiro, o STJ pode simplesmente manter a decisão recorrida, tá? Mas sem entrar no mérito dela. Por que não vai entrar no mérito dela? Porque ali, tá, naquela decisão, ela foi baseada em fatos. O STJ não vai mexer nos fatos, ele vai simplesmente manter a decisão. Ou ele pode determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido para que ele julgue o mérito da ação rescisória, caso ele entenda que a ação rescisória era cabível e o tribunal não julgou a ação rescisória, entende? O tribunal entendeu diferente. Eu entendo que impedimento não gera cabimento de ação rescisória. A STJ decide, opa, esse fato aqui, tá? Esse fato que foi consolidado é passível de ação rescisória, tá? Enseja ação rescisória, portanto, o tribunal julgue aí. Entende? Julgue aí. Então, o STJ apenas admite o cabimento e manda voltar para julgar. Ou o STJ pode concluir que a ação rescisória não era cabível. Opa, se a ação rescisória não era cabível, ele vai, então, manter, tá? Duas coisas podem acontecer. Ele pode manter a decisão recorrida que não admitiu a ação rescisória, ou ele pode anular o acórdão recorrido e manter a decisão rescindida, caso o tribunal tenha julgado o mérito. Mas perceba que em nenhuma dessas hipóteses o STJ vai entrar no mérito da ação rescisória, tá? Ele pode mandar voltar para ser julgado pelo tribunal. É diferente aqui, ó, da exceção à regra geral no 966, inciso 5º. Porque nesse caso, cabe RESP em sede de ação rescisória para que o STJ decida se a ação rescisória seria cabível e decida sobre o pedido da rescisão. É como se fosse, assim, guardadas as devidas proporções, tá? E assim, guardadas mesmo, é como se o RESP aqui estivesse quase funcionando como uma apelação, porque o STJ, para decidir se foi violada ou não a norma jurídica, vai revolver os fatos, tá? É o caso 966, inciso 5º do CPC. Então, diferentemente do que aconteceria aqui, por exemplo, imagina que nesse caso aqui, o STJ reconhece que a ação rescisória era cabível, tá? Lá em outras hipóteses, fora do 966, inciso 5º. Aí ele manda voltar os autos para o tribunal recorrido julgar o mérito. Nesse caso, do 966, inciso 5º, o STJ pode reconhecer que a ação rescisória era cabível, com base no 966, inciso 5º, e julgar o próprio mérito da ação rescisória, tá? É uma situação realmente excepcional aqui. Então, afinal de contas, né, o recurso especial em sede de ação rescisória, com base no 966, inciso 5º do CPC, deve limitar-se aos pressupostos da ação rescisória ou o STJ pode ir além nesse recurso especial, tá? E a resposta é não, não deve se limitar, pode ir além. Por quê? Pois se há, no acórdão recorrido, apreciação da alegação do autor da ação de violação à literal disposição de lei, o mérito do RESP contra tal acórdão que julgou a ação rescisória se confunde com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória. Percebe? Aqui nós temos, então, alegação de violação à literal disposição de lei como fundamento, como causa de pedir da ação rescisória. Logo, esse RESP aqui, o mérito do RESP, vai se confundir com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória. Por isso que o RESP aqui funciona como se fosse, né, guardadas as devidas proporções, quase como que uma apelação. Então, o autor da ação rescisória, esmiuçando isso aqui, o autor da ação rescisória alega violação à literal disposição de lei. Os fundamentos da ação rescisória são a violação à literal disposição de lei. Logo, o acórdão recorrido julga tal alegação e todos os fundamentos da decisão são para quê? Para concluir se houve ou não a violação à literal disposição de lei. Logo, o mérito do RESP contra tal acórdão se confunde com os fundamentos para a propositura da ação rescisória. Só para deixar isso bem claro, tá? Veja que se a gente for aqui no artigo 105 da Constituição Federal, observe,
Temos alguma emenda já 105 aqui. Então veja aqui, ó, compete ao STJ. A gente desce aqui no inciso 3, né, julgar em recurso especial, ó, a linha A, contrariar tratado da lei federal, negar-lhes vigência. Então, isso aqui é quase como que um espelho, né, do artigo 966, inciso 5º, tá? O RESP, no caso ali, tá interposto então contra um acórdão em sede de ação rescisória, pode atacar os fundamentos do acórdão rescindendo no caso do artigo 966, inciso 5º, concluindo-se, portanto, que em relação às ações rescisórias ajuizadas com base no artigo 485, inciso 5º do CPC de 73 ou 966, inciso 5º do CPC de 2015, né, o recurso especial poderá ultrapassar os pressupostos da ação e chegar ao exame do seu mérito. O que significa isso? É como se o em RESP ali fosse chegar ao próprio julgamento do mérito da ação rescisória. Por isso que eu disse que é como se fosse, mas não é igual, né, uma apelação. O STJ então vai decidir sobre o cabimento da ação rescisória e vai decidir o pedido de rescisão. Veja esse trecho aqui, tá, do acórdão. É importante salientar no ponto que o exame desse mérito do apelo especial é capaz de, por si só, levar à procedência da ação rescisória, pelo inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73, atual 966, inciso 5º, caso se conclua que não havia possibilidade jurídica do pedido da ação reivindicatória. Isso no caso concreto litício, né? Porque baseada em norma revogada, ou que não havia legitimidade ativa da União para o julgamento da aludida ação. Então, se o STJ concluísse aqui que houve a violação à literal disposição de lei, logo ele poderia concluir que a sentença na ação reivindicatória seria anulada. Percebe? Ele julgaria o próprio mérito, tá? Julgará, né, o próprio mérito da ação rescisória se isso acontecer. E aí, nós vamos à nossa conclusão, então, no sentido de que é viável o recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação rescisória, fundada no artigo 485, inciso 5º, atual 966, inciso 5º, quando o especial ataca o próprio mérito, insurgindo-se diretamente contra os fundamentos do aresto rescindendo, sem limitar-se aos pressupostos de admissibilidade da rescisória. Tá? E esse foi o julgado no ERESP 143-4604, decidido pela Corte Especial e diário do dia 13 de outubro de 2021. Essa foi, portanto, a nossa atualização permanente em processo civil por assinatura, né, que você que está no portal já tem acesso aqui a essa aula no nosso portal com os respectivos materiais em PDF que diz respeito a essa aula, tá bom? Então, desejo a você um forte abraço. Se você está assistindo essa aula no YouTube por acaso, lembre-se que ela não fica aqui disponível o tempo todo, tá? E você pode participar do nosso portal de atualização permanente do processo civil por assinatura através do link que está na descrição desse vídeo. Um forte abraço e eu te vejo numa próxima aula. Até!